Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, um aluno especial, principalmente pessoal do 7º ano. Galerinha, mais uma vez aí, uma semana de estudo para a gente poder agora corrigir o que a gente passou na semana passada no capítulo 4, tá? Começamos lá na semana passada falando da introdução à carta, falamos da carta pessoal, falamos da carta de leitor. Só relembrando aí, carta pessoal é aquela, pegando o gancho do nome, de pessoa para pessoa. Tá? Então, o que diz lá na definição da carta pessoal, que ela pode ser feita com escrita formal ou informal, não é isso que diz lá? E o que vai determinar essa escrita formal ou informal? A determinação vai vir da proximidade de quem você está mandando a carta. Se você vai mandar uma carta para alguém que é mais próximo de você, você pode usar de informalidade, não tem problema nenhum. Agora, se você vai mandar uma carta para alguém que você não tem proximidade, você não tem intimidade, melhor dizendo, é interessante que você use de formalidade. Deu para entender até aí? Então, carta pessoal, ela pode ser escrita de maneira formal ou informal, e a determinação disso vai depender do grau de proximidade. Falamos também algumas características da carta que são interessantes, na verdade são imperativas, elas têm que aparecer em todas as cartas que vocês fizerem. Por exemplo, tem que ter local e data? Sim, tem que ter local e data. Lembra que eu coloquei aqui na semana passada uma estrutura da carta? Local e data necessariamente nessa ordem, embaixo o vocativo e depois o conteúdo. Uma atenção para o conteúdo aí. O conteúdo, ele vai ter o número de linhas que for determinado no enunciado. Vamos imaginar uma prova que pede lá, faça uma carta para uma pessoa que você não tem intimidade, de 15 a 20 linhas. Você vai mandar uma carta para alguém, esse alguém você não tem intimidade, então logo essa carta tem que ser escrita de maneira formal e dentro do conteúdo, ela vai ter que ter entre 15 e 20 linhas. Deu para entender? Vamos só repetir para a gente não se perder aí. Suponhamos que você se depare lá com uma questão na prova que peça para você fazer. Produza uma carta para alguém que você não tem intimidade. Você vai ter que escrever de maneira formal, porque você não tem uma proximidade grande com ela. E o número de linhas, por exemplo, de 15 a 20, elas vão ser contadas dentro do conteúdo. Não conta aí local e data, não conta vocativo, não conta assinatura, não conta despedida, nada disso. Só vai contar o conteúdo, que nós sabemos que tem que ter 3 parágrafos. Isso é imperativo. E dentro desses parágrafos aí você não pula a linha. Começou a fazer o texto, pessoal? Não pula linha. Não é para pular linha de maneira alguma. Deu para entender? Você não pula a linha do título para o resto do texto. No caso aqui da carta, nem título tem, tá? Só estou dando um exemplo. Você não pula a linha do título do texto, você não pula a linha do vocativo do restante da carta. Não pule linha. Começou a escrever a carta, não pula linha, ok? Não pule linha de um parágrafo para outro, obviamente que não, ok? Deu para entender? Além disso, você tem a carta de leitor. O que é a carta de leitor? A carta de leitor é a carta que o leitor, é aquele que está lendo o texto, vai mandar para aquele que produziu o texto, ok? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu sou um repórter, escrevi uma coluna lá na revista que você gosta de ler, você leu minha coluna e gostou. O que você vai fazer? Você vai mandar uma carta, você é o leitor, vai mandar uma carta para mim, para fazer elogios e até de repente sugestões para novas colunas, para novos assuntos. É a carta de leitor, é a carta que o leitor manda para alguém, esse alguém normalmente é uma pessoa ou um profissional que trabalha em veículo midiático. Professor, veículo midiático? Agora bugou o sistema. O que é veículo midiático? Imagina o seguinte. Primeiro, você sabe o que é veículo. Veículo é aquele elemento do transporte que consegue, como o nome diz, transporta pessoas de um lugar a outro. O que é midiático? Midiático vem de mídia. Você já ouviu essa palavra no lugar mídia? Provavelmente sim.
E você provavelmente ouviu isso dentro de um contexto de reportagem, de notícia, ou alguém falando de uma notícia qualquer, porque é exatamente isso que é mídia. Mídia é aquele elemento que faz com que as informações cheguem até o público, no caso, nós. Por exemplo, quando eu digo veículo midiático, televisão, rádio, revista, jornal, tudo isso é veículo midiático, ok? São elementos que transportam informação. Como assim transporta informação? Agora que eu entendi mesmo. Vamos lá. A notícia aconteceu lá na Barra da Tijuca. Aconteceu uma batida entre um Porsche e uma Ferrari na Barra da Tijuca. Graças a Deus, ninguém se feriu, todos ficaram muito bem. Agora, a informação aconteceu na Barra da Tijuca. Eu fiz com que ela chegasse a todo o estado do Rio de Janeiro. Como? Através do meu veículo, revista, jornal, televisão, que pegou aquela informação lá da Barra da Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro, e fez com que ela chegasse a todo o estado. Entendeu? Então, veículo midiático é em razão desse mecanismo aí. Ok? Todos entenderam? Espero sinceramente que sim. Mas, caso não tenha entendido, vocês sabem que podem entrar em contato comigo durante o nosso plantão Tirar Dúvidas, de 7 da manhã até meio-dia e 20. Vocês podem fazer contato comigo, que eu vou atendê-los sem problema nenhum. Inclusive, se preciso for, a gente pode até fazer uma videoconferência para a gente poder tirar essas dúvidas aí. Ou seja, vamos ter aula particular se for necessário. Ok? Então vamos lá. Em outras palavras, não tem motivo para não estudar, não é isso? Então vamos estudar, vamos fazer nossas redações, vamos continuar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, além de fazer com que vocês lembrem do gênero textual carta que nós introduzimos na semana passada, nós passamos 2 páginas para vocês fazerem, páginas 56 e 57. Vamos fazer agora a correção detalhada dessas páginas aí, e hoje a gente vai passar já uma redaçãozinha para vocês entregarem na semana que vem. Como é que vai ser a entrega dessa redação? Você vai fazer no teu caderno a carta que eu vou dizer, vai tirar foto dessa página do caderno e mandar para mim lá naquele e-mail que a gente já conhece, professorjosenicemaco@gmail.com, professorjosenicemaco@gmail.com, professorjosenicemaco@gmail.com. Ok? Então vamos lá. Página 56 no livro didático de vocês. Tá lá. O que é uma carta pessoal? Uma carta pessoal é a comunicação escrita entre 2 pessoas. A carta pessoal é uma comunicação escrita entre 2 pessoas. Essa comunicação escrita, ela pode usar a linguagem formal ou a linguagem informal. E vai depender disso o quê? O grau de proximidade. Deu para entender? Então, carta pessoal é uma carta de pessoa para pessoa, uma carta que vai do emitente até o destinatário. Essa comunicação pode ser feita de maneira formal ou informal. Isso vai depender do grau de proximidade da pessoa. Escreveu formal, sinal que o grau de proximidade é distante. Escreveu informal, sinal de que o grau de proximidade é maior. Ok? Deu para entender? Então, seguindo lá, segue o jogo. Qual é... Número 2, página 56, a gente não se perder aí. Número 2, página 56. Qual é a finalidade de se enviar uma carta? A finalidade, elas são diversas. Você tem diversas finalidades aí. Você vai comunicar que está num curso novo, você vai comunicar, de repente, vai fazer uma viagem, você vai comunicar uma festa, enfim. A finalidade, elas são diversas. Vai depender, naturalmente, do intuito que você tem, ok? Mas, entre outras coisas, ela vai manter a comunicação entre os interlocutores. Professor, o que é interlocutor? Interlocutor é o seguinte: nós nesse momento somos interlocutores. Eu estou falando e você está ouvindo.
Então nós somos interlocutores. Eu estou mandando a mensagem, você está recebendo. Vamos passar isso da carta. Os interlocutores, emitente e destinatário. Um manda, o outro recebe. Esses são os interlocutores. Tranquilo até aí? Segue o jogo. Número 3 da página 56. Que tipo de linguagem pode ser usado na carta pessoal? Justifique sua resposta. A gente já falou disso nas outras questões, né? Ou seja, uma resposta encaminha a resposta da pergunta seguinte. Aí, só relembrando aqui, que tipo de linguagem pode ser usada na carta pessoal? Pode ser usada formal ou informal, né? A linguagem que pode ser usada na carta pessoal, ela pode ser formal ou informal. Justifique sua resposta. Você sabe que o tio gosta desse justifique sua resposta, né? Então, fique atento. Justifique sua resposta. Por que formal ou informal? Formal porque se você tiver um grau de proximidade menor, ou seja, distante, você vai ter que escrever de uma maneira mais polida, uma maneira com mais cuidado. Agora, se você tem um grau de proximidade maior, aí você vai escrever de maneira informal. Tranquilo até aí? Fechado. Que elementos da carta pessoal não podem faltar? Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Elementos da carta pessoal que não podem faltar. Se vocês derem uma olhada lá no livro de novo, voltando em algumas páginas, você vai chegar na página 52 e tem lá elementos essenciais da carta pessoal. Então você tem nome da cidade, data, você tem vocativo, você tem conteúdo, tem despedida e tem assinatura. São os elementos essenciais da carta. Agora, uma coisa é você saber quais são os elementos essenciais da carta, aqueles elementos que fazem parte da estrutura da carta. Outra coisa é você saber aqueles elementos que não podem faltar. Vamos só raciocinar um pouco. Vamos voltar lá na página 52? Na página 52 tem nome da cidade e da ideia encostada na primeira linha. Vocativo, que é a maneira como você vai tratar a pessoa que vai receber a carta. É o que aparece logo abaixo da primeira parte da carta. O vocativo é a forma como o remetente vai invocar, ou seja, chamar o destinatário ou dirigir a ele. Ok? Aí depois o conteúdo é aquilo que eu falei, que tem que ter 3 parágrafos. Isso é inegociável, início, meio e fim. 3 parágrafos no mínimo, tá, pessoal? Pode ter 4, 5, 6. Não pode ter 1, não pode ter 2 parágrafos. Isso não pode. Ok? Então, continuando, o conteúdo, a despedida, que é a saudação final, e a assinatura. A assinatura é obrigatório. O remetente deve ser identificado. Ok? Agora, essa assinatura é obrigatória para todas as cartas? Não. Ela não é obrigatória para todas as cartas, não. Não sei se o livro disse isso em algum momento, mas ela não é obrigatória para todas as cartas, não. Por exemplo, uma carta de leitor, você não precisa. Uma carta pessoal também, não necessariamente você precisa assinar. Por quê? Você já colocou até lá no envelope o teu nome, então a assinatura, de maneira geral, ela não é obrigatória. Ok? Gente, grava isso. A assinatura, de maneira geral, ela não é obrigatória. Vamos provar por quê? Vamos. Vou mandar uma carta. A carta vai no envelope. A carta no envelope tem que ter lá o remetente e o destinatário. Você já está se identificando. Ok? Perfeito? Tá. Carta de leitor. Você vai mandar uma carta por fax, por e-mail. Quando você manda um e-mail, você tem que colocar lá o assunto, tem que colocar teu nome. É interessante, então vou pegar só aí um gancho para a gente falar sobre os nossos trabalhos. Quando você mandar trabalho para mim no e-mail, professorjoseni@gmail.com, você vai ter que botar lá no assunto o seu nome e a sua turma. Porque ali eu recebo e-mails do colégio inteiro. Se você não colocar seu nome e sua turma no assunto, eu não vou saber de quem é. Então, por favor, primeira coisa, coloca lá nome completo e a turma.
Vou dar um exemplo. Se seu nome é Josecrildo da Silva Santana, não coloca Josecrildo Santana. Coloca Josecrildo da Silva Santana. Deu para entender? Ok. Então vamos lá. Continuando. Já expliquei o porquê que a assinatura não necessariamente é obrigatória. Então vamos lá. Que elementos da carta pessoal não podem faltar? Cidade pode faltar? Não pode. Então você não pode escrever uma carta sem colocar o nome da cidade, sem colocar a data também não pode, sem colocar o vocativo também não pode, sem o conteúdo também não pode, sem a despedida também não pode. Mas a assinatura pode faltar? Sim, a assinatura pode faltar. A assinatura pode faltar. Por tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Você está escrevendo a carta, já escreveu lá no seu envelope quem é que está mandando. Então, a carta não está indo sem identificação, ela já está identificada. Entenda o seguinte, quando eu digo que ela não precisa, não quer dizer que ela não possa. Você quer colocar? Você pode. Você precisa? Não. Ela é obrigatória? Não. Em vias de regra, não é obrigatória. Deu para entender? Continuando lá. Número 5 diz o seguinte: junto com os seus familiares, procure cartas pessoais da sua família e de seus amigos ou conhecidos e depois de lê-las, selecione uma das cartas e tente responder às perguntas abaixo. Após escrever em seu caderno, escreva no seu caderno, socialize com todos da turma. Não sei se vocês têm condições de manter contato por telefone, por videoconferências, podem tentar fazer isso. Ou caso não consiga, faça só da carta que você pegou mesmo. Quem escreveu, onde foram escritas, para quem, de que assunto trata. Pega a carta da própria família e vai respondendo essas perguntas aqui. Se você não conseguir fazer a interação de maneira virtual sempre, porque você tem que ficar em casa, tá? Você faça da sua própria carta. Pega a carta lá da tua família e escreva lá. Quem escreveu? Fulano de tal. Para quem escreveu? Ciclano de tal. De que assunto trata? Coloca lá o assunto. É possível identificar características, posição social, etc. O que é posição social? Posição social é literalmente o que você representa dentro da sociedade. Ok? A camada social a qual você pertence, o que você faz, por exemplo, a profissão que você exerce. Tudo isso tem a ver com posição social. Ok? Essa resposta é pessoal, então ela não tem gabarito. Mas o fato dela ser pessoal não quer dizer que ela não precise ser feita. Não quer dizer que ela não precisa ser feita. Então, ela precisa ser feita sim. Essa questão precisa ser feita. Ok? Vamos lá para a página 57. Na página 57 diz o seguinte: leia a carta. Perceba o seguinte, pessoal, vamos acompanhar atentamente essa página 57 lá. Você tem lá local e você tem data, necessariamente na ordem que eu coloquei aqui na semana passada. Local e data, Rio de Janeiro, e depois vírgula, a data, 26 de maio de 2016. Perceba bem isso. Logo abaixo, o vocativo, Cris, sem pular linha. Não tem linha pulada entre local e data e o vocativo. Depois a gente começa com o conteúdo. Perceba o seguinte, eles estão todos alinhados, o parágrafo lá está alinhado com o local e data, alinhado com o vocativo e alinhado com a primeira linha do parágrafo. Aí você perceba, começou lá, vai até o final, depois ele tem um recuo do início da linha de fato, entendeu? Porque ele está reproduzindo aqui uma folha de caderno, repararam isso? Justamente a maneira que você deve escrever, ok? Aí o conteúdo aqui, no caso, tiveram 4 parágrafos, né? Como eu falei, não pode ter menos de 3. Aí depois, na penúltima linha, a despedida, e no final, na última linha, a assinatura, Lu. Vamos só, antes de entrar nas respostas, pensar no seguinte: se você tem uma assinatura onde a pessoa colocou só Lu,
isso aí. Vamos só raciocinar. Lu, a chance de você ter abreviado um nome de provavelmente Luciano, Luciana, Luciane, Luciana é muito grande. Se você está abreviando um nome, senão você tem um grau de intimidade muito alto com ela. Se você tem um grau de intimidade muito alto com ela, qual vocabulário você pode usar? O informal, sinal de que a proximidade entre o remetente e o destinatário é muito grande, ou seja, se é grande, eles estão muito próximos. Fechou? Ok. Então vamos lá. Como já vimos, a carta pessoal é uma correspondência entre familiares ou amigos. A carta de Lu foi enviada a uma amiga, só confirmou o que a gente disse. Com base nisso, responda. Após o nome da cidade e a data da primeira parte do texto, o vocativo, chamamento, aparece logo em seguida. Na sua opinião, por que Lu preferiu usar como vocativo somente a palavra Cris? Essa resposta é pessoal. Agora, por que será que ela usou Cris? Cris provavelmente é uma abreviatura de Cristiano, Cristiane. A gente vai, claro que vocês identificaram isso durante a leitura do texto. Agora, se é um diminutivo do nome, se é uma partícula do nome, claro que existe um grau de intimidade muito grande aí, né? Existe uma proximidade grande. Né? Então, por isso, provavelmente que ela colocou o nome Cris. Letra B. Quando se escreve uma carta, geralmente se tem um objetivo. Qual foi a finalidade de Lu ao escrever a sua amiga Cris? Ela escreveu no intuito de que ela fosse ver a criação de avestruz do pai dela. Né? Esse é o assunto do texto. Letra C. É muito comum nas cartas pessoais o uso de linguagem informal, né? Ou coloquial. Informal ou coloquial, nós sabemos que é a mesma coisa. No texto de Lu, em alguns momentos, ela faz uso desse registro da língua portuguesa. Identifique algumas dessas expressões a seguir. Identifique algumas dessas expressões a seguir, justifique o emprego delas. Ou seja, você vai localizar as palavras que denotam informalidade, que representam a informalidade, e depois vai dizer o porquê provavelmente ela usou isso. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Inventou de criar muito, altão, prota. Estou dizendo aqui algumas palavras que a gente achou aqui que representam a informalidade. Muito, estendendo o altão, informal. Pro e pra, a gente já sabe há tempos que isso é informal. Né? Aí, né, a gente sabe até que não pode usar isso em redação. Tá? Nojeira, tá, também não pode, a gente já sabe disso. Agora, por que ela usou isso? Ela usou essas expressões por um simples motivo. O grau de proximidade era grande, elas tinham uma proximidade muito grande, elas eram muito próximas. Então ela usou isso justamente em razão desse grau de proximidade. Ok, pessoal? Corrigimos aí então as páginas 56 e 57. Então, continuando, o que a gente vai fazer? Para fechar aí esse capítulo 4, a gente vai fazer a página 58 e fazer a redação desse capítulo aí. Vamos só acompanhar a proposta de redação. A proposta de redação é a seguinte. Página 58, proposta de redação. O texto a seguir apresenta uma matéria sobre a importância de outros fatores necessários além da escola, para que os alunos tenham um melhor desempenho escolar. Tá? Você tem vários fatores para ter desempenho na escola. Né? Claro que a gente sabe que cada um aprende numa velocidade, uns aprendem mais rápido, outros aprendem lentamente. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro é pior. Não tem nada a ver. É que, naturalmente, as pessoas aprendem de maneira diferente. Claro que eu já contei essa história para vocês. Há histórias que eu tinha muita dificuldade com a língua portuguesa, eu tinha muita dificuldade em escrever, e essa dificuldade hoje se transformou na minha profissão. Então, ou seja, se você tem dificuldade, isso pode ser o seu grande talento daqui a algum tempo. Isso ninguém sabe. Então,
Se você aprende mais rápido, legal, bom para você. Se você aprende ainda mais devagar, legal também. Mas só que o que a gente não pode deixar de fazer é se empenhar. Fazer as atividades de casa principalmente, percebendo que elas diminuíram um pouco. 56, 57 foi bem rápido. Agora, 58 só tem um exercício e você ficou com a redação para fazer. Como é que você vai mandar essa redação para mim aí? Você vai fazer redação no caderno, vai tirar a foto do caderno e mandar para onde? Para o e-mail do professor joseni.semarco@gmail.com, professor joseni.semarco@gmail.com. E quando você mandar, você vai colocar lá no assunto o seu nome completo e turma, para que eu possa saber que você mandou a redação para mim, ok? Então vamos lá. A proposta de redação diz o seguinte: o texto a seguir apresenta uma matéria sobre a importância de outros fatores necessários além da escola para que os alunos tenham um melhor desempenho escolar. Legal. Aí você tem aí os textos, ignorância e doença, tá? E tem um rapazinho aí para se fazer um exame de vista, enfim. Embaixo, áreas de praticar. Como vimos neste capítulo, a carta de leitor é um gênero textual que pertence ao mundo midiático e jornalístico. Mundo midiático e jornalístico. Midiático por quê? Mídia. A mídia que leva as informações para que a gente possa consumir. Tá, vamos só dar uma olhada mais uma vez lá na carta de leitor, já que a gente já falou, vamos só consultar o que diz o nosso livro lá, página 54. Carta de leitor, alguns jornais ou revistas têm uma parte especial para receber cartas de leitores. Ou seja, repara só que todo jornal, toda revista, se eu não me engano, lá no finalzinho, alguns no final da revista, outros no início, eles têm lá os comentários daqueles que leem as reportagens. Isso é carta de leitor. Deu para entender? Então a carta de leitor é aquela carta que o leitor escreve para aquele que produziu o texto, falando sobre sugestões, fazendo elogios, fazendo críticas construtivas, reclamando, dizendo que de repente não foi legal, ok? Entre outras coisas, só para você entender melhor. Você viu um filme. Vai falar esse filme para um amigo. Se você gostou do filme, você vai falar bem. Se você não gostou, você vai falar mal. A carta de leitor é mais ou menos isso. Você leu o texto, não gostou, você vai mandar uma carta lá pro carinha que fez o texto. Fulano de tal, seu texto não foi legal, acho que você deveria fazer assim, assado, para que esse texto chegue melhor ao seu público-alvo, ao qual eu pertenço. Ou então, se você gostou, fulano, legal o texto que você escreveu, me identifiquei bastante com esse texto aí, muito legal, continua assim, entendeu? Carta de leitor serve para isso. Deu para entender, gente? Então, continuando aí. A maioria delas é de curta extensão, que das críticas, sugestões e elogios, coisas que a gente já falou, a matérias que foram consideradas por eles interessantes ou curiosas. Aí depois você vai continuar lendo aí, que continua falando sobre carta de leitor, que a gente já menciona bastante sobre esse assunto. Aí então, continuando. Nele o leitor expressa sua posição, dá sugestões, faz perguntas, reclamações ou elogios sobre um determinado assunto publicado em uma revista, em um jornal, até mesmo na internet. Problema. Com base no texto da página anterior, produz uma carta de leitor para o autor, ou seja, o autor desse texto aqui, que é o Gilberto Dimenstein, ou Dimenstein, tá? Para o autor, expressando suas opiniões sobre o que ele escreveu. Ou seja, você vai ler um texto e dizer: poxa, Gilberto, sua carta, seu texto foi legal. Então, Gilberto, seu texto não foi legal. Deu para entender? Então, isso é a carta de leitor. O que eu quero que vocês façam dentro desse texto aí? Como o texto fala dos elementos que compõem para que você consiga aprender melhor a educação, eu quero que você coloque dentro do seu texto, na hora de fazer a carta de leitor, esse componente aqui, ó. A família, porque a família é a coisa mais importante que a gente tem. A família é a nossa base, é a família que faz com que a gente tenha força para impulsionar e superar principalmente esse momento difícil que a gente está passando aí. Tá? Então eu quero que vocês tentem conectar esse assunto aqui da carta de leitor, vai mandar a carta de leitor para o Gilberto e dentro dele vai colocar alguma coisa de família.
Deu para entender? Como é que pode ser isso? Ele está falando lá que muitos elementos envolvem o processo de aprendizagem. Aí falou lá que é interessante cuidar da saúde para que você consiga enxergar bem, para que você consiga desempenhar um bom papel. Nisso você pode colocar que ele poderia ter explorado um pouco mais o lado família, porque diante das suas experiências você entende que o apoio dos seus responsáveis são determinantes para que você consiga avançar nas matérias, consiga ter impulsão para aprender mais, aprender melhor, ok? Então essa é a sugestão de texto aí para vocês. Então, próxima aula, página 58, além da página 59, que é o texto. Então, 58 e 59. Ok? Então, vamos fazer essa carta aí, que é a carta de leitor. Tá? E depois a gente vai fazer uma carta pessoal, tá? Mas enfim, nesse momento, carta de leitor. Deu para entender, pessoal? Senhores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês. Na verdade, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal. E, por favor, façam as tarefas de casa, hein?